Olá, salve, salve a todos! Aqui é Manuel Carvalho com mais um dos nossos vídeos de treinamento. E na oportunidade estou dando início a um curso de SPED Fiscal. Esse curso será um curso ministrado todas as segundas-feiras. Estaremos publicando vídeos aqui para que você tenha acesso ao nosso conteúdo presencial. Então, o compêndio do nosso curso aqui no YouTube é o mesmo que nós utilizamos nas nossas turmas presenciais. Então, você vai ter a possibilidade de estar fazendo um curso à distância, como se estivesse no presencial. E como será isso, Manuel? Será um curso prático. Toda aula que eu der, eu vou estar colocando um arquivo com o problema que a aula apontou, para que você possa, na sua casa, resolver esse problema. É muito simples, muito fácil. Então, não perde tempo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative as notificações para que você fique atento. E esse mês, nós estaremos retomando também o nosso curso FOF 4.0, que é o curso de formação em operador fiscal, onde nós demos início há um tempo atrás e demos uma parada por conta da demanda de trabalho que nós estávamos aqui na questão A. A questão A, o seu, o meu, o nosso birô de serviço, onde nós ajudamos empresas e escritórios contábeis a atender a necessidade do governo. Então não perde tempo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e se você já é inscrito, muito obrigado pela confiança. Estamos de volta e todas as segundas-feiras um curso de SPED fiscal. Esse curso tem duração de 30 horas no presencial e nós vamos trazer essas 30 horas para você aqui no online também, onde você pode fazer comentários sobre as aulas e tirar e fazer as suas questões sobre cada aula aqui nos comentários. Você vai lá e comenta a aula. Caso aconteça uma aula e você precise de alguma situação específica sobre a aula, um exemplo, sobre o bloco G, eu vou dar uma aula sobre um bloco G, tudo que nós expomos aqui no presencial, mas você tem uma dúvida sobre o bloco G que não foi falado na aula. O que é que você faz? Vai aqui nos comentários e diz, Manuel, eu gostei da aula, mas eu preciso que você fale sobre isso. O que é que a gente vai fazer? Vai montar uma parte 2 sobre a aula e vamos trazer na próxima segunda-feira para todos aqui também usarem o conhecimento e crescerem no conhecimento. Mas lembrando que a gente só vai poder atender essa segunda parte da aula se você for um dos nossos inscritos. Então não perde tempo, se inscreve e vamos validar de forma sustentável. O nosso curso inicia nesta segunda-feira. Nessa aula agora eu vou estar iniciando com vocês o nosso curso de SPED Fiscal. Para nós é uma satisfação imensa estar de volta aqui, porque a internet ela abriu várias portas para nós e é uma satisfação imensa estar aqui. Se você já é inscrito, muito obrigado pela confiança. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E outra coisa, eu vou lançar um desafio aqui para vocês, antes de darmos início à nossa aula de hoje. Vou lançar um desafio para vocês. Se esse vídeo, se essa aula aqui bater 1000 likes, se esta aula aqui bater 1000 likes, eu vou estar sorteando entre os nossos inscritos uma mentoria de 9 horas, onde eu vou estar mostrando como é que a gente faz o nosso método de validação sustentável do zero ao término. Então, eu vou estar sorteando entre os nossos inscritos aqui uma mentoria de 9 horas, onde em videoconferência nós iremos conversar. Eu estarei apontando algumas coisas dentro da sua empresa que podem melhorar para que você possa alcançar a elisão fiscal e deixar de lado a evasão fiscal. Então, esse é o desafio lançado. Se esse vídeo, se essa aula aqui bater 1000 likes, eu estarei sorteando entre os nossos inscritos aqui na nossa comunidade. Então, aqui nós temos a comunidade aqui no nosso canal. Vai ser o sorteio realizado dentro da nossa comunidade com os nossos inscritos. E quem ganhar vai ter a oportunidade de juntos fazermos uma validação de forma sustentável através do nosso método de validação de forma sustentável. Bom, já falei demais, sem mais a tratar, vamos à nossa aula.
Olá, salve, salve a todos! Aqui Manuel Carvalho com a nossa primeira aula de SPED fiscal, AFD, ICMS e IPI. Eu estarei com você em todo o nosso curso de SPED fiscal e é um curso que nós estamos trazendo do nosso módulo aqui presencial para essa plataforma online que é o YouTube. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e dá um like, comenta aqui esse vídeo para que possa alcançar mais vidas. O nosso curso é um curso 100% prático e a nossa ideia é atender ou transformar o seu conhecimento prévio em uma aprendizagem concreta. Esse é o nosso curso, como vocês podem ver, o curso de SPED Fiscal, EFD, ICMS e IPI, por Manuel Carvalho, que sou esse que vos falo. Bom, é bem importante que você tenha papel e caneta na mão, que você note tudo que nós iremos falar aqui. Esse vídeo vai estar sempre no ar, a qualquer tempo que você quiser assistir várias vezes, você vai assistir, vai pausar, vai rever novamente várias vezes. Inclusive, aqui abaixo, se você estiver na próxima segunda-feira, na aula 2, onde nós estaremos ministrando a aula 2, nós estaremos trazendo para vocês um app que eu vou falar no decorrer dessa aula. Então não perde tempo, se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje, pessoal, como vocês podem notar, eu vou trazer para vocês blocos e seus registros. Bom, blocos e seus registros. Manuel, eu conheço de blocos, eu conheço de registros, eu vejo sempre isso dentro das minhas EFDs, das EFDs que declaro aqui, e eu conheço bem tanto bloco quanto registro. Parabéns então para você, se você consegue já identificar. Mas qual é o intuito então dessa nossa aula de hoje? A princípio, eu preciso que vocês entendam como é que se comporta o registro. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, se você ainda não viu como é ministrado as nossas aulas, é bem interessante que você continue até o final desse nosso curso. É um curso de 48 horas e eu vou trazer todas as 48 horas para você que é inscrito no nosso canal e para você que ainda não é inscrito também. Vai estar aqui o nosso curso. Mas se esse conteúdo produzir conhecimento para você ou fazer alguma diferença na sua vida, então não perde tempo, se inscreve, ativa as notificações. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer blocos e seus registros. Como vocês podem notar, o primeiro slide que eu vou trazer aqui para vocês é falando sobre esses tais blocos e registros. O SPED fiscal, como todos os sistemas que compõem a escrituração fiscal digital, a AEFD, como vocês podem ler aí, é, em sua essência, formado por blocos e seus registros. Cada bloco é formado por registros específicos. Então é importante que você entenda sempre que provavelmente você deve estar vendo aqui um estouro aqui na minha imagem. Acredito que nas próximas a gente vai conseguir corrigir isso aí. Eu não sei bem porque está desse jeito, mas nas próximas nós estaremos corrigindo isso. Então, mas isso não vai atrapalhar o nosso conteúdo nesse dia. Bom, como vocês podem notar, sempre cada SPED ele é formado por blocos e registros. Quando você... Eu vou voltar aqui para a tela inteira. Vou voltar aqui para a tela. Pronto, quando você está pensando aí, os blocos e os registros que você já vê, você já deve conhecer os blocos de os blocos A, os blocos C, os blocos B, os blocos D, o bloco E, o bloco 0, o bloco 9, o bloco 1. Esses blocos todos você já conhece comumente. Mas, especificamente, o que é então esses blocos? As estruturas desses blocos, pessoal, ela é formada de um jeito alfanumérico. Então, ela tem uma estrutura alfanumérica. Ela pode ser representada por letras e pode também ser representada por números.
como vocês podem ver, eu vou trazer aqui a tabela específica desses blocos. Lembrando que o bloco é o que dá nome ao registro. Então, sem existir o bloco, não existirá o registro. É muito simples e muito fácil. Eu estou trazendo aqui do lado para vocês, se vocês puderem dar uma olhada, eu estou trazendo aí a forma alfanumérica, que é os blocos representados, e dentro de cada bloco desse vai existir registros específicos que são definidos pelo perfil e é definido pela atividade econômica. No decorrer do curso, nós estaremos passando alguns exercícios. Como é que vai ser esse exercício? Manuel, eu vou colocar aqui abaixo um link onde você vai acessar o nosso site e vai baixar o arquivo para fazer o exercício. Uma vez você realizando o exercício, você vai mandar no mesmo link um e-mail para nós e nós estaremos corrigindo. Acredito que até o final do nosso curso, se você fez todos os exercícios, se você fez todas as aulas, nós aqui da Questão Assessoria, o seu birô de serviço, mas a GPED Curso, Grupo Profissionalizante de Ensino e Desenvolvimento, estaremos também lhe certificando. Então, vê como é interessante. Você vai estar fazendo um dos melhores cursos de departamento fiscal, ou seja, de escrita fiscal, de SPED fiscal do mercado, e ainda vai ser certificado pelo custo de 0,800. Então, não perde tempo, se inscreve, ativa as notificações, beleza? Como vocês podem notar aí, os registros são alfanuméricos e eu posso demonstrar para vocês que existe aí, números, o 0, tá vendo o 0, o número 1 e o número 9. E alfabeticamente nós temos o B até o K. Mas notem que dentro desses blocos aqui, eu tenho 3 blocos específicos que estão com asterisco. Notem que os asteriscos se deram pela data de obrigação. Os asteriscos se deram pela data de obrigação. É tanto que você vê logo acima o B com 3 asteriscos, enquanto o G está com apenas um asterisco. Então, você pode notar que ele se deu pela data de obrigação. Como se deu isso, Manuel? Muito simples. Vou passar o próximo slide para que vocês possam entender. O G foi o primeiro registro a ser obrigado, além dos demais. Então, existia logo no início, quando nós começamos a escriturar através do SPED, tinha o registro 0, C, D, E, H, 1, 9. E aí, a partir de 1º de janeiro de 2011, passou a ser obrigatório o registro ou o bloco G. E o que é o bloco G, Manuel? Na época, eu lembro que eu ministrei muitos treinamentos voltados para o bloco G, que nada mais é do que o controle de créditos do ICMS do ativo permanente, o nosso CIAP, que escriturávamos em livros de papel, agora passa a ser obrigatório também na escrituração fiscal digital, mais conhecida como SPED fiscal ou EFD, ICMS e PI. Em seguida, com a obrigação, passou a ser os registros. A partir de janeiro de 2011, passou a existir os registros 0, C, D, E, G, H, 1 e 9. Manuel, há necessidade de você falar tudo isso? Há necessidade, porque se você estiver pegando alguma malha fiscal, não de 2011, claro e evidentemente, mas se você precisar fazer algum registro de 2011, é interessante que você lembre que todos os bens ou todos os créditos do ativo permanente que existiam a partir de janeiro de 2011, há a necessidade de ser escriturado dentro da nossa EFD. Bom, assim sendo, assim posto, quando foi em meados de janeiro de 2017, para cumprir o que tratava o ajuste NF 02 de 2009, que falava que a partir de 2017 havia necessidade de um controle da produção, porque já era obrigatório o controle do inventário físico, através do bloco H. Então, nasce agora a necessidade, desde 2009, que apontava para 2017, a necessidade de escriturar, ou seja,
de apurar o controle da produção e do estoque. E aí muitas indústrias, isso foi a obrigatoriedade a partir de 2017 começou a se dar pelo CNPJ. Então tinha lá na raiz, que é aqueles números que vêm antes do 1000 ao contrário. Então ele determinava, se terminasse com 8, dia tal, se terminasse com 9, dia tal, se terminasse com 0, dia tal, e assim sucessivamente. No decorrer do nosso curso, eu estarei trazendo especificamente isso. Como é a aula de abertura, eu preciso que vocês entendam só alguns conceitos básicos sobre os blocos e seus registros, para que nós possamos dar continuidade ao nosso curso. Lembrando que o nosso curso é um curso 100% prático. Então, pessoal, eu vou estar trazendo práticas aqui para vocês que vocês vão conseguir resolver problemas dentro do TXT. Vocês vão conseguir identificar erros que estão acontecendo através do seu programa contábil que está gerando informações erradas, e aí você vai poder manipular essa informação e corrigir. Lembrando que esse curso também é uma parceria GPED Curso, Questão Assessoria e Procis Prime. Aqui abaixo, na descrição, tem um link onde você pode entrar em contato com a gente e em contato com o Alexandre para que você possa fazer um teste no Procis Prime. No decorrer do curso também, eu vou estar mostrando algumas ferramentas do Procis Prime, como facilita a nossa vida dentro do SPED fiscal. Lembrando que nós já falamos que a obrigatoriedade de bloco G foi a partir de 2011 e para atender as alterações do ajuste CNF 02 de 2009, passa a ser obrigatório o bloco K a partir de janeiro de 2017. Sendo assim, aconteceu também o bloco B. E aí é que é interessante. O bloco B, ele nada mais é do que as informações de apuração acerca de ISS. E o que é o ISS? É o Imposto sobre Serviço. A gente, no nosso curso de operador do Departamento Fiscal, nós falamos do ISS-QN, aí falamos de serviço de qualquer natureza. Mas aí o bloco B veio para atender a necessidade da apuração desse ISS, esse tributo que é dado para a prefeitura. Se você ainda não viu a nossa aula do FOF 4.0, são aulas que nós estamos trazendo agora às quintas-feiras, então corre lá. Nós temos 4 aulas, eu acredito que são 4 aulas, são 2 aulas na verdade, só que a primeira aula se dividiu em 3 partes e a última e a quarta aula é a segunda aula do FOF 4.0, é o nosso curso de formação em operador fiscal. Então, a partir de quinta-feira, nós estaremos trazendo mais conteúdo sobre esse FOF 4.0 e lá nós vamos tratar também do ISS, beleza? Então, corre lá também, pega esse playlist, marque ele lá para que você possa assistir também. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, que nós vamos estar trazendo novos conteúdos para vocês todas as segundas-feiras no nosso curso de SPED Fiscal e todas as quintas-feiras no nosso curso FOF 4.0. Bom, sendo assim, agora, quais são os registros obrigatórios de uma escrituração? Os blocos obrigatórios de uma escrituração. Hoje, nós temos os blocos 0, B, o B desde 2019, C, D, E, G desde 2011, H, K desde 2017 e o bloco 1 e o bloco 9. Esses são os blocos alfanuméricos que nós temos dentro da escrituração do SPED fiscal. Lembrando que a aula de hoje é falando sobre blocos e registro. Uma vez que você entende que os blocos são alfanuméricos e com o passar do tempo foi incluído novos blocos e passou a ser obrigatório dentro da escrituração, você não vai se perder mais quando nós estivermos falando de registro. Então, nós temos o bloco 0, o bloco B, o bloco C, o bloco D, o bloco E, o bloco G, o bloco H, o bloco K, o bloco 1 e o bloco 9. Manuel, e os restos do alfabeto? Bom, a escrituração fiscal, a EFD, a escrituração fiscal digital,
ela é formada por vários. Essa daqui trata de ICMS e IPI. E nós temos a FD Contribuições, que trata de PIS, COFINS e a contribuição do CCP. Então, se você prestar atenção, lá dentro nós temos os registros M, que é um registro que nós não temos, um bloco que nós não temos aqui, é um bloco que nós temos lá, o bloco M, aqui nós não temos. Quando nós lançarmos aqui o curso de FD Contribuições, você vai conseguir casar essas informações. E aí nós temos aqui no nosso canal que erro é esse ECD? ECD tem blocos específicos. Nós temos também que erro é esse ECF? Então, uma série que nós criamos aí tem blocos específicos também. Então, vocês precisam entender que atualmente os blocos utilizados dentro da escrituração fiscal digital EFD, ICMS e IPI, mais conhecido como SPED fiscal, são os blocos 0, B, C, D, E, G, H, K, 1 e 9. Três numéricos, e agora eu vou ter que contar. 1, 2, 3. Vamos lá contar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alfabéticos. Então, o alfanumérico, 3 numérico e 7 alfabético. Bom, partindo desse princípio, agora que você já entende o que é que são os blocos e quando passou a ser obrigatório cada tipo de bloco, é importante que você entenda que nós estaremos adentrando situações dos blocos aqui, para que vocês entendam que nem tudo é o que parece ser. Quando eu comecei a militar nessa área de departamento fiscal, naquela época que nós fazíamos na mão, coisa, tá tudo estourado aqui, certo? Tá tudo estourado, mas no próximo vídeo nós estaremos corrigindo essa pendência aí, certo? Nós estaremos corrigindo. Eu tenho fé em Deus e em nome de Jesus vai dar tudo certo, beleza? Bom, quando eu comecei a militar na área, a gente fazia isso tudo na mão. Então, a gente sabia fazer isso na mão. Quando o SPED apareceu, aí foi, na verdade, o SPED não, quando mudou para, aqui no meu estado, quando mudou para DIN e DAC, eram dois documentos que nós apresentávamos aqui, o DIN, documento de informação mensal, e a DAC, que era o documento de apuração do contribuinte. Quando apareceu esses dois programas, a gente ficou meio que no passo do boi, como diz a história. Mas quando o SPED chegou para a gente já tinha saído do passo do boi e já estávamos sabendo apurar CFOP, CST, já estávamos sabendo colocar cada situação no seu devido lugar, por conta do DIN e da DAC. E aí foi mais fácil para quem já militava na área, mas para quem ainda estava no copia e cola foi um pouco tanto difícil. Então, por esse motivo, muita gente ainda não entende como é que funciona essa questão de blocos e registros dentro do SPED fiscal. Mas, quando nós falamos há pouco que ele é alfanumérico e ele começa com 0, B, C, D, E, G, H, K, 1 e 9, aí você olha assim e diz, rapaz, agora o negócio é sério. Agora eu tô tendo mais ou menos uma luz e entendendo como é que funciona esse negócio. Mas nem tudo na vida são flores, meus queridos. Portanto, todos os blocos, como vocês podem ler aí, todos os blocos têm registros específicos e obrigatórios por perfil. Então, Manuel, cada perfil ele define que registro você vai incluir dentro da escrituração. Então, o bloco ele tem vários registros dentro dele, só que esses registros não são todos obrigatórios. E aí vocês vão entender quando é que pode ser obrigatório, quando não pode ser, quando vai acontecer, quando não vai acontecer. Então, como é que se dá isso aí, Manuel? Mas antes de passarmos adiante, nasce uma questão muito interessante. O que é perfil? O que vem a ser perfil? Eu já passei, quando a gente
eu presto serviço para muitas empresas através da questão assessoria, o seu birô de serviço. Então, muitas empresas do país, muitos escritórios contábeis de todo o país nos ligam e nos pedem para que possamos ajudar. E nenhuma dessas aí, quando alguém liga para mim, já liga dizendo qual é o perfil. Manuel, essa empresa é tal, perfil tal. Quando ele fala assim, perfil tal, e vamos dizer que é do estado de Sergipe, automaticamente dá um estalo na minha cabeça, eu já defino quais são os registros obrigatórios para o perfil B do estado de Sergipe. E o segmento é comércio, ou o segmento é indústria, ou o segmento é serviço de transporte ou comunicação, que é o que atende a necessidade do ICMS. Então, eu já defino na minha cabeça, na hora que você fala o perfil e fala a atividade da empresa, quais registros eu vou ter que trabalhar. Mas depende muito do estado também, pessoal. Com o decorrer do curso, se você tiver a paciência de ficar comigo essas 48 horas que nós vamos trazer para vocês em todo o nosso curso, se você tiver paciência, vocês vão ver como é bem legal o nosso curso, beleza? Mas o que é perfil, Manuel? O que é perfil? Bom, é uma definição bem básica que eu vou trazer aqui para vocês. Esse aí é o texto, certo? É o texto do guia do SPED, a versão 2.0.17, atualizada em 25 de nove de 2015, e ela traz aqui na sua seção lá em cima, como vocês podem ver agora que apareceu a setinha, diz assim, ó, registros a serem apresentados, perfil do informante. Os fiscos estaduais, ou seja, as secretarias de fazenda, se não estiver conseguindo ler, eu vou ler para vocês, certo? Determinam o... Vou passar o mouse para você saber onde é que eu estou lendo. Determinam o enquadramento dos estabelecimentos nos perfis de apresentação dos arquivos, o preenchimento de registro está condicionado ao perfil de enquadramento das pessoas jurídicas ou produtores rurais de acordo com as operações de entradas e saídas ocorridas no período. Regra geral, o perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados e o perfil B trata as informações de forma sintética, totalizações por período, por exemplo, diário e mensal. O perfil C é mais sintético que o B. Segurem aí, só para eu falar para vocês. Olha como é interessante a situação. Ele está dizendo assim que as empresas, que os estados, eles definem qual perfil a empresa deve estar. Então, o estado ele define o perfil que a empresa deve ser enquadrada dentro do estado. E o perfil ele é dividido em 3 perfis distintos: o perfil A, o perfil B e o perfil C, onde o perfil A é de forma analítica, mas não é analítico porque é A, é porque quando você entra no perfil A, ele é o perfil de entrada, então você deve prestar mais informação para o governo. Por quê? Porque como toda estatística necessita de informação para poder apontar o norte, não é diferente no SPED fiscal para os fiscos. Como assim, Manuel? Vamos por parte igual o Jack Stripador. Quando nasceu o FAP, o fator fator acidentário de prevenção de acidente, aquele multiplicador variável do RAT, risco de ambiente de trabalho, ele precisou de no mínimo 2 anos de informação das coordenadas tridimensionais de gravidade, frequência e custo para que eles pudessem definir qual a alíquota de bônus e malus que o FAP iria trazer para vocês. Se você milita na área de departamento pessoal, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Se você só é da área fiscal, depois vê com o pessoal do departamento pessoal aí do escritório
ou da organização que você está inserido e perguntem a ele quanto tempo precisou das informações das coordenadas tridimensionais de gravidade, frequência e custo para definir o índice do FAP por atividade. Por atividade. Então, durante 2 anos, eles avaliaram cada atividade através das coordenadas tridimensionais de gravidade, quanto de gravidade tinha, os acidentes de trabalho, frequência, quanto aquela atividade frequentava benefícios fiscais, benefícios da Previdência Social e custo, quanto custavam os acidentes de trabalho daquela atividade. Então, eles precisaram de 2 anos para que pudessem ter informações distintas e gerar o do índice composto para gerar o FAP, que é o fator acidentário de prevenção de acidente, que é um multiplicador variável do RAT, que ele pode diminuir o RAT ou pode aumentar o RAT. É o tal do bônus e do malus. É um futuro curso que nós estaremos trazendo para vocês aqui, que é a formação em operador em DP, certo? É um futuro curso. A gente está muito corrido, mas se Deus assim permitir, nós estaremos trazendo também aqui para o YouTube, beleza? Mas, como em estatística eles precisam de informação, então as secretarias de Fazenda, se elas não tinham um documento como a DAC e o DIN aqui no nosso estado, elas precisam de, no mínimo, um determinado período de tempo. Eu falei 2 anos do FAP, mas precisa de um determinado período de tempo, não sabemos quanto e não temos como mensurar isso, para definir quanto de informação ela tem sobre a sua empresa, para que ela possa trabalhar isso e te levar para um perfil que já faz a questão mais, como está dizendo aqui o texto, o perfil B, que faz uma parte mais sintética, e um perfil C que ainda é mais sintético do que o B. Então, para que ela possa te apontar para o B, que é sintético, e depois do B passar você para um C, que é mais sintético do que o B, ela precisa ter informações distintas da sua empresa, como a movimentação que você faz mensal, acerca de itens, se você faz o fator de conversão, compra com caixa, vende por unidade. Então, ela precisa de um determinado período de tempo. Por isso que muitos estados apontam primeiro o perfil A. Se você colocar aqui no comentário e me perguntar, eu não tenho essa informação agora, mas se você perguntar aqui no comentário, nós estaremos trazendo informações para vocês aí acerca do perfil que a empresa possa estabelecer, beleza? Bom, então, como eu estava falando para vocês, o governo ele precisa de um determinado período de tempo para estabelecer conexão e está mudando o perfil como trata o texto abaixo. Mas sendo assim, é importante que nós levemos em consideração o seguinte texto abaixo que eu marquei aqui, ó. A tabela de obrigatoriedade do registro, de acordo com o perfil, constam do item 2.6.1 e seguintes do ato COTEP ICMS 09 de 2008. E suas alterações. É facultativo ao fisco estadual dispensar a apresentação dos registros não obrigatórios, como, por exemplo, os registros 676 e 1400. Bom, é importante dizer que quem tem o poder ainda é a Secretaria da Fazenda do estado onde você está assistindo esse vídeo. O poder está na mão dessa Secretaria da Fazenda. Se você chegar assim e disser, Manuel, aqui na Secretaria de Minas Gerais, obrigado para uma empresa, vamos lá, para uma indústria de calçados. O que é obrigado para uma indústria de calçados aqui em Minas Gerais? Você vai comentar aqui e eu vou trazer uma parte 2 da aula falando só sobre de registro de Minas Gerais. Claro, e evidentemente que nós só vamos atender a quem já foi inscrito no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, está precisando entender quais são os registros específicos para uma determinada atividade dentro do seu estado, não perde tempo, se inscreve e ativa as notificações. Parecendo apelativo demais, Ronaldo. Você está pedindo para o povo se inscrever demais. Pessoal, a gente só consegue se manter aqui na internet se a gente tiver uma quantidade de inscritos boa e se os nossos vídeos estiverem produzindo conhecimento
Então, se não for para produzir conhecimento, eu estava até falando para minha esposa, eu digo, cara, como é complicado. Não é só gravar a aula, é preparar a aula, é olhar se tem alguma mudança, pá, aquela coisa toda. Depois que grava, ainda tem que editar e tem toda aquela resenha. Então, não custa nada, clica aí, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que é que você quer. Lembrando que nós vamos fazer uma parte 2 da aula, se você precisar de alguma informação. Você diz, ó, Manuel, no minuto X, você falou sobre isso. Aqui eu tenho uma situação de uma empresa assim, 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 e eu preciso que você fale sobre essa empresa. Você sendo inscrito no nosso canal, nós vamos ter o maior prazer do mundo de vir aqui e fazer uma parte 2 da aula para atender a sua necessidade. Sem mais delongas, vamos dar continuidade porque a Sapucaí é grande, né? Sendo assim, os registros eles podem se dar de forma obrigatória, como o texto fala aqui, no item 2.6.1 do ato COTEP 09 de 2008. Eu trouxe aqui a parte inicial para que a gente possa entender melhor como é que funciona isso na nossa cabeça. Ó, é bem simples. Se vocês não estiverem enxergando, eu vou dar uma lida para vocês como é que está lá o texto. Tá? O registro 0000, ele é um registro que tem um Ozinho aqui, ó. Obrigatoriedade, ó. Toda vez que na coluna obrigatoriedade vier O, significa que o registro deve ser sempre apresentado. Então, é um registro que deve ser sempre apresentado. Manuel, por que ele deve ser sempre apresentado? Vou explicar mais à frente. Mas você precisa entender que todas as vezes que aparecer um O no campo obrigatoriedade, dentro dele é um registro que deve ser apresentado. Nesse caso, é o registro dentro do registro. Como assim, Manuel? Eita, esse negócio é complicado. Então, o registro 0000, ele é um registro que tem que aparecer na escrituração, porque sem ele não existe a escrituração. Mas nesse caso específico aqui, está dizendo que esse campo 0000, que é o primeiro campo da escrituração, deve existir e é obrigatório. Ele sempre deve ser apresentado, e aí com o tempo vocês vão entender melhor no decorrer do nosso curso. Quando aparecer O com reticências, olha lá, O entre parênteses reticência, na coluna, quando aparecer, quer dizer que estabelece uma condição, ou seja, o registro deve ser apresentado. Porque quando ele aparecer, tem uma condição específica e ele deve ser apresentado. No manual atual, certo? Nos guias atuais, inclusive o último, que é esse que eu estou trazendo para vocês, que o curso que eu vou dar para vocês é em cima do último guia do contribuinte, certo? De orientação ao contribuinte. Nos registros atuais, não tem nenhum O com reticências, certo? Porém, em breve haverá. Quando, Manuel? Em aulas futuras, quando eu estiver passando para vocês, eu vou dizer, ó, tá vendo esse registro aqui? Em breve, esse registro será O, O reticências. Então, toda vez que aparecer o O reticências, ele significa que ocorre uma condição estabelecida pelo fisco, então deverá ser apresentado. Quando ele aparecer OC, olha para aí, quando aparecer OC na coluna obrigatoriedade, significa que o registro deve ser apresentado sempre que houver informação a ser prestada. Então, houve informação para ser prestada no registro fulano de tal, OC, houve a informação, então ele passa a ser obrigatório. OC não tem a obrigação, mas é OC, então ele não é obrigatório. Ixi, enrolada da fé. É isso aí. Não tá fácil não para ninguém. Vamos lá. E todas as vezes que apareceu o N, olha lá em cima o Nzinho, certo? Se aparecer na coluna de obrigatoriedade o N, a letrinha N, significa que o registro não pode ser apresentado, salvo. Eu trouxe aí o registro 0200
o registro 0200, que é dentro do bloco 0, que é o bloco de abertura, certo? Eu trouxe aí o 0200 e dentro dele o campo 5 não pode ser apresentado mais. Ele deixou de ser apresentado, que é o código anterior do item. Por esse motivo, nós estamos sofrendo muito no estado do Amazonas, que eles querem que a gente coloque o código de entrada igual o código de saída igual ao código de entrada. Então, a sua saída, o código de entrada tem que ser correspondente, senão o bicho pega lá no Amazonas. E se você está falando do Amazonas, deixe seu like aqui e diga se isso não é verdade. O bicho está pegando, tá brabo o negócio lá. Tá brabo mesmo. Misericórdia. Só Jesus minha causa. Só Jesus minha causa. O estado do Amazonas está de parabéns. Portanto, é importante lembrar que nós já falamos para vocês de registros, nós já falamos para vocês de blocos e já falamos de registros. Quando se dá a obrigatoriedade do registro, quando pode acontecer o registro. Eu estou olhando aqui para o lado para ver onde é que eu estou. Ah, beleza. E aí eu vou voltar para a tela inicial aqui para vocês, só para que vocês entendam melhor como é que vai ser essa resenha. Ó, dentro disso, eu trouxe o último aí que eu falei, que veio com o N no campo de código anterior do item, ele está dizendo que não deve ser mais apresentado, ele foi descontinuado. Mas se você puder olhar aqui os nossos blocos, eu tenho bloco 0, bloco B, bloco C, bloco D, bloco E, bloco G, bloco H, bloco K, bloco 1, bloco 9. Um trava-língua bem legal. O bloco 0 é o bloco de abertura, identificação e referências. Então, dentro do bloco 0 está todos os dados de abertura, todos os dados de identificação e todos os dados de referência. Abertura no bloco 0, 0, 0, 0. Esse é o bloco de abertura. E identificação, estarão lá todos os participantes, quer seja clientes ou fornecedores, é a identificação. Estarão lá todos os itens de compra e itens de venda, estão no bloco 0, que é o 0200, que eu falei agora há pouco, itens de compra e itens de venda, participantes, fornecedor ou clientes, itens de compra e itens de venda, e estão também os blocos de referência, ou seja, os referenciais, que são unidade de medida, códigos específicos acerca de substituição e afins. Dentre eles estão todas as informações no bloco 0, certo? No bloco B, nós estaremos trazendo a escrituração e a apuração dos serviços ou dos pagamentos de ISS, tomação e prestação. Beleza? No bloco C, nós temos documentos fiscais de modelo 1. Quais são os documentos fiscais de documentos fiscais 1? Não vou falar modelo 1 porque vai complicar. Os documentos fiscais 1, que são os que demandam mercadorias, ou seja, dentro do bloco C, nós temos os documentos fiscais 1 que demandam mercadorias a serem comercializadas e a incidir ICMS e IPI, ok? No bloco D, nós temos os documentos fiscais 2, que demandam os serviços, não do bloco B, mas sim os serviços que são acobertados pelo ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço de Transporte e Comunicação. Então, os serviços de transporte e comunicação que demandam ICMS estarão no bloco D. O bloco E estará todo tipo de apuração, quer seja ela de ICMS próprio, quer seja ela de ICMS por substituição tributária, por FECOE, por antecipação à praga de ICMS, está lá dentro do bloco E. E a apuração também do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que também nós falamos no nosso curso FOF 4.0. Ok? No bloco G estará todo o controle do ativo permanente, do crédito,
do ativo permanente. Então lá você coloca o bem dentro do bloco G e dentro do bloco G você define a apuração dos créditos. Ô, Manuel, e a apuração do crédito do bloco G é diferente da apuração dos créditos que existirão dentro do bloco E? Sim, porque o SIAP se dá em 48 avos, ou seja, o crédito do bem você não pode apurar completamente dentro do mês que você adquiriu o bem, da aquisição do bem. Você tem que apurar ele durante 48 avos, ou seja, 48 meses. E aí você vai fazendo a apuração dentro do bloco G. O bloco H nos traz o inventário físico. Acontece todo mês de fevereiro. Então, no mês de fevereiro, quando você vai transmitir, não no mês de fevereiro, mas sim no mês de março, referente a fevereiro, quando você vai transmitir o SPED de fevereiro, esse SPED obrigatoriamente tem que vir com o bloco H. Dentro dele, o bloco H005 e o bloco 010, onde está todo o inventário, definindo os itens que estão dentro da empresa, do estoque da empresa, em posse da empresa, e os itens que são da empresa, mas estão em posse de terceiros. Ou os itens que estão em posse da empresa, mas são de terceiros. Então, dentro do bloco H. O bloco K, como já falamos há pouco, é o controle da produção, é onde você vai fazer todo o controle de produção. E as indústrias estão sofrendo muito com isso, muito mesmo. Então é interessante que você, que milita na área de departamento fiscal, entenda bem essa situação para que você possa passar para os seus clientes esse controle, certo? O bloco 1, outras informações. E dentro dessas outras informações, eu posso apontar o bloco 1600 e 1300, onde tem o LMC, o livro de movimentação de combustível, e onde tem as operações com cartões de crédito e outras operações que estão lá dentro, como a que foi descontinuada a 1400, que mais à frente nós estaremos falando, claro e evidentemente. O que importa é que você entenda como é que está funcionando essa resenha aqui. E o bloco 9, para fim de tudo, é o controle e encerramento de arquivo, do arquivo digital. Se o bloco 0, lá em cima, ele é o de abertura, ou lá em cima é o de abertura, o bloco 9 aqui é o de encerramento, onde nós estaremos totalizando todos os blocos superiores dentro dele. Então, é dentro desse bloco que eu vou totalizar quantos registros no bloco 0 tem. É nesse bloco que eu estarei totalizando quantos registros no bloco B, no bloco C, no bloco D, no E, no G, no H, no K e no 1. Eu totalizo todos aí e fecho da mesma forma que abriu. Abriu com 0000, eu fecho ele com 9999. Daqui a pouco eu vou estar explicando quais as tags de abertura e tags de fechamento dentro do registro. Está produzindo conhecimento? Se você está gostando da nossa aula, dessa aula de hoje, compartilha aí, chama pessoas para participar, para se inscrever no nosso canal. Estamos nos comprometendo de todas as segundas-feiras trazer o nosso curso de SPED fiscal para vocês e todas as quintas-feiras trazer o nosso curso de operador em departamento fiscal, o FOF 4.0. Além de tudo isso, existem registros específicos que atendem os serviços do ICMS. E quais são esses registros específicos, Manuel? Bom, é muito simples. O próprio guia traz essa tabela específica e eu trouxe aí a tabelinha para vocês. Eu vou dar uma lida rapidão aí, ó. Registros lá em cima no cabeçalho, lá onde está pretinho aqui em cima, tá vendo? Passando o mouse. Obrigatórios a serem apresentados pelas empresas de energia elétrica. Então, existem registros obrigatórios para empresas de energia elétrica. O C700, C790, C791 e 1500. Demais documentos não abrangidos pelo convênio
esse convênio 115.03, o C500, C510 e C590, empresa não obrigada a convênio. Quando não está obrigada ao convênio e é uma empresa de energia elétrica, ela tem que apresentar o C500, C510 e C590, ou C600, C601, C610 e C690. Obrigada ao convênio, apresenta esse de cima. Não obrigada ao convênio, apresenta esse de baixo, quando a empresa for uma prestadora de serviço que demanda energia elétrica, certo? As empresas de energia elétrica com nota fiscal eletrônica, aqui é a nota fiscal modelo 6, código 6, e aqui é a nota fiscal eletrônica modelo 66, código 66, está obrigada ao registro C500, C590 e C591. As de comunicações e telecomunicações, os modelos, ou volta, Manuel, vai para onde nessa carreira toda? Os modelos 21 e 22, a empresa de internet que está aí para vocês, dentro do convênio, são obrigadas a esses registros aqui. Quando são obrigadas ao convênio, aos arquivos do convênio, são obrigadas a esse e esses demais. Quando não está obrigada, só precisa esse. É importante verificar se a Secretaria da Fazenda determinou que você está obrigado ou não está obrigado. Eu vou falar do estado de Alagoas. As empresas de comunicação e telecomunicação estão obrigadas. O que, é que a gente fazia? Gerava as informações das notas fiscais modelo 21 e 22 em um disquete a princípio, levava na Secretaria da Fazenda junto com o relatório das notas. Depois passou para um pendrive, levava na Secretaria da Fazenda junto com depois foi para um CD, levava na Secretaria da Fazenda junto com o relatório das notas. Agora nós temos registros específicos dentro do SPED para que possa fazer. Só que é importante que vocês vão até a Secretaria da Fazenda e olhem se vocês estão obrigados ao convênio ou não. Mas que convênio é esse, Manuel? Tá aí, eu trouxe o convênio 115 com todas essas alterações. E se vocês puderem dar uma notada, eu acredito que não vai dar para vocês enxergar, mas eu vou estar lendo aqui para vocês, para vocês entenderem melhor. Ó, o manual aqui foi mudado. O convênio 133.05 mudou para o estado do Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. As informações acerca dos códigos, do código 1002. Teve mudança aqui para o Espírito Santo e demais o fez. O Distrito Federal também aderiu aqui através do convênio 158 de 2005. Pernambuco fez uma adesão em 8 de 8 de 2017 através do convênio 85 de 2017. E assim sucessivamente. Para a gente que milita na área, é importante que você abra cada um dos convênios e olhe o que é que aconteceu. Manuel, você não vai trazer isso no curso? Infelizmente não, porque o tempo é curto, eu só faço apontar. Aqui é 10% da minha responsabilidade, eu aponto o caminho, 90% é com vocês, como dizia Thomas Edison, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Quem quer militar na área, quem quer saber, me perguntaram certa vez, como é que você consegue fazer isso, Manuel? Bom, eu vou dizer para vocês, desse jeito aqui, se vocês olharem a hora que eu estou gravando isso aqui para vocês, são exatamente 3 horas e 19 minutos da madrugada do dia 10 de 2022. Então, vê como é. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Esse é o convênio, certo? Eu trouxe a última alteração aí e ela define aqui as regras e prazos de prorrogação, certo? Essa foi a última alteração do convênio. Se vocês clicarem aqui embaixo, ele volta para o anterior. Clicar aqui, ele vai para o próximo convênio de alterações e assim sucessivamente. Beleza? Então, essas são as obrigações para essas empresas aí que demandam esses serviços que atendem a necessidade do ICMS, que incidem o ICMS. A escrituração fiscal digital, o SPED fiscal, ele é dividido em dois termos específicos. O nível hierárquico dentro do compêndio da escrituração, do registrozinho TXT que você vai levar para o seu PVA,
o nível hierárquico e a ocorrência de registro. O nível hierárquico ele se dá da seguinte forma: existe para que a escrituração se comporte da forma esperada no PVA. Então, o PVA ele espera uma informação específica. Então, se você não registra na ordem hierárquica, o PVA vai rejeitar, e é aquele tal erro de estrutura, que o PVA vai dar um erro dizendo assim: houve erro de estrutura. Como é que corrige isso? É só você entender a ordem hierárquica e aí corrigir para não dar mais esse erro de estrutura. Eu trouxe aí um exemplo específico, o registro C001, ele é nível hierárquico 1, certo? Ou seja, hierarquicamente não poderá existir um registro do bloco C de nível 2, certo? Que esse é o nível hierárquico 1, sem esse registro. Ou seja, não havendo nível 1, pode existir nível 2 e assim sucessivamente. Tem que existir o nível 1. Hierarquicamente, o 1 vem antes do 2. Como exemplo seguinte, que eu coloquei os registros 0000, que é o registro, o bloco de abertura, o bloco 0 é o bloco de abertura, e o registro 9999, que é o bloco 9 de fechamento. Só eles dois, certo? Só esses dois registros é que tem nível hierárquico 0, 0, A, 0. Por quê, Manuel? Porque sem eles não existe mais nada. Ele é o ponto de partida, é o ponto 0. Sem o registro 0000 e o registro 9999, não existe escrituração de SPED. Então, o nível hierárquico é necessário para que a escrituração se comporte da forma que o PVA espera que ela se comporte. Além do nível hierárquico, é importante entender que existem as ocorrências de registro. E como se dá essas ocorrências de registro? As ocorrências de registro se dá, vou ler o texto ali, define o que deve exibir em cada bloco e seus registros como. Bom, ela define o que cada bloco deve apresentar. Lembra que os blocos são formados por registros e esses registros devem ser apresentados. Quando o bloco estiver bloco 0, dentro do bloco 0 eu tenho o registro 001, ele é hierarquicamente é nível 1, mas eu tenho o registro 0005, que depende das informações, nível 2, depende das informações da empresa, e o 0100, que demanda informação do contabilista, onde define o contabilista. Então, quanto aos registros dentro do bloco, ele tem um apontamento de ocorrência. Quando ele deve ocorrer e quando não deve ocorrer. Vamos por partes, igual o Jack Stripador. Se você olhar aí, quando tiver o V, certo? Na ocorrência do registro, tiver um V, certo? Quando tiver um V, ele vai dizer que pode existir vários registros disso. Vou citar um exemplo. No bloco C, eu tenho o registro C100, que é o registro tanto de entrada quanto de saída, que representa a nota fiscal, certo? Dentro do registro C100, que é o registro pai, eu tenho os registros filhos C170 para entrada, não para saída mais. Antigamente nós tínhamos para saída, mas agora só temos o C170 na entrada. Então, esse registro C170 da entrada, ele vai ter a ocorrência V, porque ele pode ter vários dentro do C100. É um registro filho do C100 de entrada, então vai ser V porque pode ter vários. Da mesma forma, o próprio registro C100. Ele pode existir vários dentro do registro C001, que é o registro de abertura do bloco C. Tá meio complexo, mas é assim mesmo. E o registro C190 também pode existir vários dentro do registro C100, tanto entrada quanto saída. Não é legal? Da mesma forma, tem o 1 ali, ó. Quando aparecer 1 na ocorrência,
deve aparecer apenas um único registro do mesmo. Só deve existir um único registro do mesmo. Vou citar um exemplo. O registro E100. O registro E100 só deve existir um, porque é a apuração. Então, você não vai fazer duas apurações do mesmo mês. Você não pode fazer de mês diferente daquele mês dentro daquela apuração. Então, só deve existir apenas um registro. Quando dentro do bloco aparecer a ocorrência 2 pontos, 1 significa que somente deverá haver um único registro filho para o registro pai. Aí, diferente do registro E100, nós temos o E100, E110, que é a apuração. Só deve ter uma dentro desse registro, que só deve ter um também. Ó, que legal, né? Quando aparecer o I 2.N, significa que pode haver vários registros filhos para o respectivo registro pai. Acontece no E300. Então, ele é um registro pai. Dentro do E300, pode acontecer vários E310. Alagoas, Sergipe, papapá, e assim sucessivamente. É isso aí. Não se preocupem. A ideia é essa. É dar um bug na cabeça de vocês. É trazer essas informações para vocês ficarem ligados. Ligados, como é chato esse negócio. Beleza? Entendendo esse conceito, eu concluo os slides e aí trago para vocês algumas outras informações. Deixa eu voltar aqui. Qual é a tela? Vou mudar aqui a tela. Vou apresentar para vocês. Oh, apareceu os lapisinhos. Vou agora escrever. Olha que legal. Bom, para que vocês possam entender melhor como é que funciona. Todo bloco, quer seja o bloco 0, aí eu vou levantar já, assim, para você ver, ó, como vai ficar legal. O bloco 0, o bloco B, o bloco C, o bloco D, o bloco E, o bloco G, o bloco H, o bloco K, o bloco 1 e o bloco 9. Cada bloco desse, eu vou levantar assim para vocês verem como é legal. Cada bloco desse, isso eu vou corrigir também. Na próxima aula vai ser mais fácil, vai ficar mais interessante para vocês. Eu vou fazer assim para ficar melhor para vocês enxergarem. Cadê? Aqui. Cada bloco desse, ele tem que ter, eles devem existir. Fica aqui, rapaz. Somar um pouquinho. Eles devem existir, porém, todavia, entretanto, além de existir, eles devem ter movimento ou não movimento. Então, todo bloco acompanhado de 0, 0, 1, identifica a abertura desse registro. A abertura dos registros. E toda vez eu tenho que pegar o bloco e encerrar ele com 990, que é o fechamento do registro, certo? Então, cada bloco eu abro ele com 001 e fecho ele com 990. Uma vez que entendemos que abrimos o bloco com 001 e fechamos com 990, nós precisamos entender outra informação. Tipo, o bloco B. Lembram que o bloco B ele veio para o ISS? Então, eu vou abrir o bloco B. Vai ser B, certo? Vou fazer aqui do jeito que aparece lá. 001, está aberto o bloco B. Aqui, eu defino no próximo campo se ele tem movimento ou se ele não tem movimento. Se ele for 0, ele haverá movimento com movimento, certo? Se ele for 1, estará dizendo que ele não tem movimento. Então, muitas das vezes você vai encontrar na escrituração o bloco B abrindo e fechando.
Quando eu definir o 001 com 0, eu estou dizendo que o bloco tem movimento. Quando eu definir o 001 seguido de 1, eu estou dizendo que o bloco não tem movimento. Então, o que é que acontece? Vamos por partes. Eu vou abrir e fechar o bloco B, dizendo que ele não tem movimento. Então, B, 001, sem movimento, e eu fecho ele no B, 990. E aqui, o B, o 990, eu tenho que totalizar. Eu tenho que totalizar. Os registros do bloco. Ó, 90, eu tenho que totalizar os registros do bloco. Então, como é que eu totalizo? Eu conto quantos B aconteceram dentro da escrituração. Então, se eu estou dizendo aqui que não tem movimento, e eu tenho que abrir ele e tenho que fechar, o próximo vai ser o 990. Logo, eu tenho B1, 2B. Então, automaticamente, se você puder olhar na escrituração que não tem serviço, você vai encontrar os registros desse jeito. Desse jeito. Eu vou pegar uma parte mais limpa aqui da folha. Agora eu vou abrir o bloco C para vocês entenderem melhor. Eu vou abrir a tela para mim aqui. Vou abrir a tela, vou voltar para a tela, para essa tela aqui, e vou fazer, e daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu estou meio perdido aqui. Vamos lá. Ó, eu vou abrir aqui. C, bloco C. Eu vou abrir o bloco C com 001 e vou dizer que o C tem movimento. Então, eu vou representar em seguida o número 0. Eu vou colocar esse C como um C tá aberto. Aí eu vou criar o primeiro registro, o C100. Eu vou criar o C100 de entrada, certo? Essência. Em seguida, se é um C100 de entrada, vai ter um registro C170. E um ou vários registros 670, certo? Ele pode ter vários itens, certo? E um registro C190, que é o analítico de reticência. Se eu concluísse apenas com esse C100, eu iria fechar com o C990 e iria totalizar. Agora eu vou trazer a câmera para vocês ficarem ligados. Bom, vou trazer aqui para vocês. Foi o que eu fiz agora. O que é que eu fiz aqui? Aqui, foi. Assim, pronto. Notem que eu abri o registro, o bloco C está aberto, aqui é o registro de abertura, e coloquei um 0 dizendo que havia movimento. Em seguida, eu criei o C100 de entrada, que o de entrada, C100 seguido de 0 é entrada, seguido de 1 é saída. A entrada pode ter o C170, eu coloquei reticência aqui porque eu não ia digitar o resto dos assuntos. Coloquei o C170, o C190 e fechei aqui. Esse é o registro de fechamento do bloco C e de qualquer outro bloco, 990. Mas eu preciso totalizá-lo aqui. Então, como é que eu totalizo no 990? Eu tenho que contar quantos 1, 2, 3, 4, 5. Quantos C eu tenho. E aí eu totalizo aqui. Certo? Tá dando para compreender? Não é legal? Legal. E aí, não é legalzinho? Todo mundo gosta quando eu estou explicando isso. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Entenderam aí como é legal essa questão? Aí, o que é que acontece? Bom, o que é que acontece, Manuel?
Simples e fácil, basta adicionar H2O. A aula de hoje foi tratando para você de blocos e seus registros. Eu expliquei os blocos, expliquei o que os blocos existentes, certo? Expliquei os blocos existentes, os blocos que passaram a ser obrigatórios, os blocos que passaram... Vou tirar esse fundo preto, deixar um fundo mais bonitinho. Os blocos que são obrigatórios, certo? Quando passaram a ser obrigatórios, passei para vocês as regras de nível hierárquico e de ocorrência, como se dá, e expliquei aqui regras de abertura e de fechamento, certo? Manuel, cara, não entendi nada, não deu para abrir nada, não se preocupe. Essa primeira aula é só para mostrar para vocês blocos e registros. No nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, eu vou estar trazendo aqui um TXT montado, certo? Montado para vocês, e eu vou estar explicando dentro do TXT tudo isso que eu falei para vocês, e vou estar mostrando dentro do guia cada questão. Eu vou trazer um TXT, e dentro do TXT eu vou estar dizendo aqui, ó, pessoal, o segmento da empresa é de comércio X. Notem que comércio X, ele é obrigatório esse registro, esse registro, esse registro. Isso eu estou falando no estado de Alagoas. Aí eu vou citar alguns outros estados também. No estado fulano é isso, isso e isso. No estado Beltrano é isso, isso e isso. No estado é isso, isso e isso. Então você vai ficar entendendo como é que funciona essa coisa toda. Quando você estiver apto a conseguir entender essa questão e modificar erros que acontecem por conta dessa questão, aí nós vamos entrar nas próximas aulas. Não se preocupe, são 48 horas de aulas práticas. Na próxima aula eu estarei trazendo um TXT e estarei publicando exercício para que vocês possam fazer aqui. Beleza? Bom, sem mais delongas, essa foi a aula de hoje. Blocos e seus registros. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e vamos validar de forma sustentável. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.